Olá, pessoal. Então, boa tarde. Estamos de volta aqui com mais uma sessão de ensino bilíngue em imagem musculoesquelética. E hoje nós vamos falar um pouco do ultrassom para o diagnóstico e monitoramento da artrite. E a nossa residente, que é a Camila, vai abordar esse tema. Então, eu vou passar aqui a palavra. Camila, fique à vontade aí. Boa apresentação. Good afternoon. My name is Camila, and today I will present the article called Arthritis Diagnosis and Monitoring Rheumatoid Through Ultrasound. And I'd like to inform you that due to our short time limitation, I had to summarize it. The purpose of my presentation today is talk about 3 types of classification for synovitis using ultrasound. Rheumatoid arthritis is a chronic inflammatory autoimmune disease that affects mainly joints. Without early diagnosis and intervention, can lead to progressive joint deformity and loss of functionality. X-ray and MRI have been the most used methods, but both have their limitations. X-ray does not assess inflammation and has low sensitivity to structural damage. MRI is expensive and less accessible. However, after the publication of the European League Group Against Rheumatism, EULAR, in 2001, ultrasound is used to assist in accurate diagnosis and follow-up of this condition, since it is more sensitive than physical examination in the X-ray. In RA, synovitis is essential for the diagnosis and follow-up of patients. Persistent synovitis is also the best predictor for anatomical injuries, such as bone erosions, cartilage damage, and tendon rupture. It is characterized in ultrasound by the presence of effusion and or synovial hypertrophy assessed by the grayscale using B-mode, and increased local vascularity assessed by Power Doppler. According to the EULAR outcome measures in rheumatology consensus of 2017, the presence of synovial hypertrophy is essential for the definition of synovitis. The 2 parameters are classified in a semi-quantitative way from 0 to 3, being thus represented by the most used classification currently, outlined in chart 1. So in chart 1, we can see 2 classifications. The PD classification ranges 0 to 3. Grade 0, absence of Doppler signals. Grade 1, presence of up to 3 points of Doppler signals, or up to 2 with up to 1 confluence, or up to 2 confluent points. Grade 2, presence of more Doppler signals than 1, but less than 50% of the entire synovial surface affected. Grade 3, presence of Doppler signals in more than 50 of the synovial surface. Okay, and grayscale is also ranged from 0 to 3. Grade 0, absence of synovial hypertrophy. Grade 1, mild presence of synovial hypertrophy with or without diffusion and without joint capsule elevation. In grade 2, moderate presence of synovial hypertrophy with or without diffusion and presence of elevation of the capsule with convex top line. Grade 3, important presence of synovial hypertrophy with or without effusion and presence of elevation of the capsule with concave top line. Okay. In 2017, EULAR Umarecht consensus
brought both parameters into a single classification outlined in chart 2. So it also goes from 0 to 3. In grade 0, no changes in both parameters. In grade 1, we have grayscale grade 1 and PD less or equal to grade 1. In grade 2, we have grayscale grade 2 and PD less or equal to grade 2, or grayscale grade 1 and power Doppler grade 2. Grade 3 means grayscale grade 3 and PD less or equal to grade 3, or grayscale grade 1 or 2 and power Doppler grade 3. In summary, the ultrasound in RA adds very important information for diagnosis and prognosis when the X-ray didn't detect the synovial inflammation and erosions. However, only studies with longer follow-up can be definitely conclusive, because the outcomes of radiographic and functional evolution can take a long time to occur and generate clinical impact. Finally, I would like to thank you all for your attention, and I'd like to tell you that I will upload my presentation to our repository. Thank you. Excelente. Camila, por gentileza, pode fazer agora a revisão em português. Certo. Bom, gente, boa tarde. Como eu havia dito, meu artigo é sobre o diagnóstico e monitoramento da artrite reumatoide através da ultrassonografia. Porém, como a gente tem um tempinho mais curto, eu resolvi dar o foco à sinovite, né, e as suas classificações usando ultrassom. Né? A artrite reumatoide é uma doença autoimune, inflamatória crônica, que com diagnóstico e intervenção precoce, a gente pode evitar, né, de ter uma deformidade articular e uma perda de funcionalidade em qualidade de vida do paciente, né? Então, antes a gente tinha como foco principal a radiografia e a ressonância, sendo os principais métodos de escolha para avaliação da artrite reumatoide, porém, por terem suas limitações, né, o raio-x ele tem baixa sensibilidade para danos estruturais, né, e ele não avalia bem a inflamação, e a ressonância é cara, é pouco disponível, né, e ainda é demorada, né. Então, em 2001, o EULAR, né, trouxe uma publicação valorizando o ultrassom na avaliação da artrite reumatoide. E depois disso, vários outros artigos foram aparecendo, demonstrando realmente essa importância, certo? E a detecção dessa inflamação subclínica usando o ultrassom, ela é muito importante, porque ela pode realmente ter um diagnóstico precoce e a gente pode evitar a evolução da doença, né? Certo? Como havia dito, o foco dessa apresentação é a sinovite, né? Ela é fundamental para o diagnóstico da artrite reumatoide, e ela é caracterizada pela presença de efusão ou hipertrofia sinovial, que pode ser avaliada pela escala cinza, usando o modo B, e o aumento da vascularização local, usando o power Doppler, né, o Doppler. Ela é considerada, o ultrassom é considerado um dos melhores, não, desculpa, a sinovite, ela é considerada um dos melhores preditores de lesões anatômicas, como as erosões ósseas, danos cartilaginosos, ruptura tendínea, né, que são achados da artrite reumatoide. Então, o ponto inicial e principal realmente é a sinovite, por isso que eu resolvi dar um foco especial a ela. De acordo com esse consenso que eu tinha citado, né, o EULAR Outcome Measures in Rheumatology, que foi lançado em 2017, esse consenso, ele evidencia, né, que a presença de hipertrofia sinovial ela é essencial para o diagnóstico da sinovite, e ele mostra que
existem 2 parâmetros de classificação, que vão de 0 a 3, sendo que o primeiro, eu vou mostrar aqui no quadro, né? A escala de cinza, e o segundo é o Power Doppler, certo? Então, como eu havia dito, né? O Power Doppler ele pode ser usado para classificar o grau da sinovite da artrite reumatoide, e sendo o grau 0 nenhum achado, né? O grau 1, a presença de pelo menos 3 ou mais pontos, né, de Doppler no local, ou 2 ou mais pontos, sendo que com uma confluência, ou 2 confluências, certo? O grau 2 é a presença de um sinal de Doppler, porém, um ou mais sinais de Doppler, porém, pegando a metade, no máximo a metade da articulação, não passando dos 50%. Se passar de 50%, se enquadra no grau 3, né, que é a presença de sinais ocupando mais de 50% dessa superfície. A escala cinza, ela vai do 0 ao 3 também, sendo que o grau 0 é nenhum achado, certo? É normal o exame. Grau 1 seria uma leve presença de hipertrofia sinovial, que pode ter ou não efusão, mas sem nenhuma elevação dessa cápsula, certo? É só realmente a hipertrofia. O grau 2 já tem uma hipertrofia sinovial moderada. Pode ter ou não efusão, mas que tem uma presença de uma elevação dessa cápsula articular, mas que ela se torna convexa, tá? E aí, no grau 3 seria essa hipertrofia com um grau mais importante, né? Só que a elevação da cápsula seria no formato côncavo, tá? E como eu havia citado, né, em 2017, o Euler Omerecht, ele fez um consenso, né, que usava as 2 classificações, tornando o exame ainda mais sensível e específico, né? Usou as 2 avaliações para graduar de 0 a 3. Então, grau 0 normal, o grau 1 seria a escala cinza, né, do módulo B, grau 1, e o Power Doppler 0 ou 1, o grau. No grau 2, que é a sinovite moderada, né, a escala cinza seria grau 2 e o Doppler menor ou igual a 2, ou se a escala cinza for grau 1, o Power Doppler grau 2, sendo grau 2 obrigatoriamente. Se for grau 3, que é a sinovite importante, né, a escala cinza seria grau 3, com um Power Doppler menor ou igual a 3 no máximo. E se a escala cinza for mais leve, grau 1 ou grau 2, o Power Doppler obrigatoriamente tem que ser 3, certo? Bom, por fim, né, para concluir, dessa forma a gente pode realmente afirmar que o ultrassom é muito importante no diagnóstico e no segmento da sinovite, na artrite reumatoide, mas gostaria de enfatizar que o ultrassom ele também é importantíssimo para avaliar tenossinovite, bursite, erosões ósseas, ruptura tendínea, que são outros achados da artrite reumatoide, que eu acabei não exemplificando aqui, mas existe essa avaliação também importantíssima, tá? E eu queria agradecer a todos pela atenção. Obrigada. Ok, Camila, excelente, parabéns.